Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar os componentes inadequados, aliás, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito pode causar muitos problemas ao meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar, em verde, resposta correta, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito pode causar muitos problemas ao meio ambiente. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB, válido para todo o território nacional, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito prioriza as ações de defesa da vida. Gente, dica, sempre que falar de meio ambiente, sempre que falar de cidadania, lembrem-se, o principal foco nisso tudo é defesa ou a preservação da nossa vida, inclua a minha vida, a tua vida e dos demais usuários das vias, ok? Incluindo nesse grande objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente. A preservação da saúde e do meio ambiente. Nas grandes cidades, verifica-se que, nos meses mais frios do ano, acumulam-se mais poluentes no ar, porque sua dispersão é, resposta correta em verde, dificultada pela inversão térmica. O censo de 2000 apurou que 81,2% da população brasileira, esse símbolo aqui significa porcentagem, tá? Da população brasileira vive nas cidades. Este fato tem contribuído para, bom, se mora na cidade, com certeza utiliza o chuveiro, então vai energia elétrica, vai água, utiliza o carro para se locomover da casa para o trabalho, entre muitas outras situações, ou seja, está utilizando os itens do meio ambiente. Concordam comigo? Então, isso vai contribuir para o quê? Em verde, piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. Então, o fato de muitas pessoas, mais de 80% da população, morar nas cidades, contribui para piora ou para piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. Quando você vai trabalhar, quando você pede teu lanche nos aplicativos, quando você faz tua compra na internet, entre outros, você está sim contribuindo para aumentar a poluição. Mas claro que infelizmente não tem como ficar sem esses itens básicos. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se. Vamos falar da nossa escalinha de poluição? Bom, vamos começar com o pior, vamos começar com o vilão. O mais poluente de todos hoje é o diesel. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina. Independente se ela é comum ou se ela é aditivada, o teor de poluição vai ser o mesmo. Em terceiro, um pouquinho menos poluente que a gasolina, nós vamos ter o álcool, apesar de que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina, eles são muito parecidinhos. E em terceiro e último, aliás, em quarto e último, né, que é o GNV, que é a sigla do gás natural veicular. Atenção, anote aí, GNV, gás natural veicular, menos poluente
menos utilizado. GNV, gás natural, menos poluente, menos utilizado. Se você lembrar desta frase, você já consegue acertar essas questões que falam da poluição atmosférica ocasionada pelos combustíveis. Então, risquinho 1, ele diz que a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição? Com certeza, uma vez que o gás natural, que é o GNV, ele é menos poluente que o diesel e menos poluente que a gasolina. Então, sim, risquinho 1 está correto. 2. O diesel é menos poluente. Não tem perigo, já vou descartar. Por quê? Ele não é o menos. Ele é o mais poluente. O diesel é o vilão de todos. Ele é o que polui mais. Então, já descarta essa alternativa. E no 3, nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes. São sim. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Né, o álcool e a gasolina, quando é um veículo novo, um veículo bem regulado, sim, a queima deles vão ser, bem parecidas. Então, a resposta correta terá que ter um risquinho e 3 risquinhos, que é o que está em verde aqui, um risquinho e 3 risquinhos. Mais um falando dos combustíveis poluidores. A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis, afirma-se: 1. A gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades, com toda certeza. Já sabemos que o diesel é o vilão e, em segundo, nós vamos ter a gasolina, independente se ela é comum ou aditivada. Então, número 1, correto. 2, o metanol adicionado ao álcool aumenta o teor de poluição do ar atmosférico? Sim, infelizmente aumenta. Então, o 2, risquinho, também está correto. E no 4, aliás, no 3, ele fala que o gás natural é considerado um combustível alternativo que, apesar de ser renovável, é muito poluente, não é não? Quem é muito poluente é o vilão. Quem é o vilão? É o diesel. Então, o GNV, ele é o menos poluente de todos. E o 4 fala que, no Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente em mais de 90% da frota nacional. Aí eu pergunto para você assim, lembra aí de 10 amigos, de 10 colegas teus, de 10 parentes teus que tem carro. Desses 10, 9 deles usa GNV? Não usa. Se 2 deles usar, vai ser muito. Então, não tem perigo que seja 90%. Tá na casa ali de uns 10, 15% nas grandes cidades, mas realmente é bem baixo. Então, o 4 também está errado. Então, a resposta correta terá que ter risquinho 1 e risquinho 2. Risquinho 1 e 2 risquinhos, que é o que está na cor verde. O material particulado, fumaça, poeira e fuligem, proveniente sobretudo dos veículos movidos a diesel. Por quê? Porque o diesel é o vilão. Causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. E ele ainda continua: realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim,
O condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem. Pode ser só a fuligem, como pode ser a poeira e também a fumaça. Em nós, seres humanos, o que isso causa? Pode agravar quadros alérgicos de asma. Então, quando falarmos em poluição, quando falarmos em material particulado, em fuligem, fumaça, poeira, em nós, seres humanos, pode agravar quadros alérgicos de asma e nos edifícios poderá causar danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Os principais problemas causados entre trânsito e meio ambiente são poluição visual, atmosférica, sonora e de gases poluentes. Meu Deus, prof, tem tudo isso de poluição? Tem. Sabe aquela quantidade exagerada de cartazes, de outdoors, colado para tudo que é lado? Isso é poluição visual. A poluição atmosférica como um todo, a poluição sonora, que são aqueles barulhos, seja pelo som alto, pelo alarme que disparou, pela buzina excessiva, entre outros. E, claro, pelos gases poluentes. Em primeiro lugar, quero ver, falem comigo aí. Em primeiro lugar, diesel. Segundo, gasolina. Terceiro, álcool. Quarto, último, menos poluente, menos usado, o GNV, que é o gás natural veicular. Preservar o meio ambiente é obrigação de todos, ele já deixou claro, é obrigação de todos. Todo condutor deve contribuir para que o automóvel polua o mínimo possível o ar atmosférico e o meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que, entre outros, o efeito da poluição atmosférica, ela causa alterações no sistema nervoso central. Quer dizer o quê? Se você está num espaço muito barulhento, se você está num espaço que tem uma quantidade muito grande de poluição, o seu sistema nervoso central, sim, ele vai ser abalado por isso, além da questão anterior, agravar quadros alérgicos de asma. Então, primeiro, ele vai afetar, sim, o sistema nervoso central, principalmente pela questão da poluição sonora, alarme, buzina, aqueles veículos barulhentos, como também agravar quadros alérgicos de asma devido a essa fuligem, fumaça, poeira, enfim, todos esses gases poluentes que são emitidos pelos veículos automotores. O motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Pessoal, se ele é educado, a atitude dele vai ser o quê? Vai ser positiva. Que atitude será essa? Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Lembre-se que no trânsito todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não importa se você dirige há 1 ano ou há 10 anos, se teu carro é mais usadinho ou se o teu carro é zero, não importa. Todos nós no trânsito temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. E devemos, tá, ter comportamentos adequados, fazer uso da comunicação amigável, avisar, ajudar, ser gentil, né? Ser amigável aí durante a nossa condução. Para promover a interação social, é necessário o quê? Lembrando que essa interação social que ele se refere tem que estar relacionado com o trânsito, ou seja, ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. Então, devemos fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar, e ter nessa interação
essa ajuda mútua a fim de solucionar problemas no trânsito. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa o quê? Lembra que eu falei que nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres? É exatamente isso. Respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas. Por quê? Eu posso errar, você pode errar, quem dirige há 10, 20 anos também pode errar. Nós devemos respeitar tanto os direitos quanto ficar atentos aos deveres, nosso e também dos demais. Os mais diferentes grupos e segmentos sociais estão em constante interrelacionamento no trânsito, quer como motorista, pedestre, proprietário de automóveis ou usuários do transporte coletivo. Nessa situação, e agora? Você é motorista, você é pedestre, você é dono de um carro, você utiliza o coletivo, a lotação, o Urbis, enfim, você usa os veículos de transporte coletivo. E como que você vai agir? Em todas as situações, você tem que preservar a tua vida. Então, você vai agir como? Agir com respeito, responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Devemos agir com responsabilidade e respeito tanto às normas quanto às pessoas. Uma das condições primordiais para que um condutor venha a desenvolver comportamentos e atitudes adequadas. Se ele fala que é adequada, são atitudes e comportamentos positivos na condução do veículo. E que, além desse comportamento, ele precisa ter o quê? Consciência dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Lembra que eu já mencionei para vocês que nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres? Então, eu preciso ter consciência tanto dos direitos quanto dos deveres enquanto cidadão. Grande parte dos problemas, agora ele está falando dos problemas do trânsito. Não é mais uma atitude positiva, não é mais uma atitude correta. Ele está falando no problema. No trânsito, ocorre devido a alguns fatores. Se ele está falando de problema, esse fator ele tem que ser o quê? Negativo. Tem que ser algo que traga problema junto. Entendeu? Qual a situação que eu vou trazer problema? Respeitar o direito dos outros? Não. Muito pelo contrário. Se eu respeitar, eu não vou ter problema no trânsito. Agora, a minha falta, o meu modo de agir, a falta de controle emocional do indivíduo, descaso às normas e regulamentos, ou ainda o mau uso dos veículos, esse sim trará sérios problemas ao trânsito. Então, a falta de controle emocional do indivíduo, descaso às normas e regulamentos e também o mau uso dos veículos vai trazer, sim, grandes e sérios problemas relacionados ao trânsito em relação ao relacionamento. Ficou meio tudo com R aí, mas é exatamente isso. Os problemas de relacionamento no trânsito estão diretamente relacionados com o nosso emocional, a nossa falta de controle emocional. Bom, quando falamos da Carteira Nacional de Habilitação, lembrando que a Carteira Nacional de Habilitação, ela deverá ser apresentada em original, tanto a CNH quanto a PPD, quanto o CRLV, deve ser apresentado na versão original. Só que ele fala justamente isso, ó. E aí aqui ele fala exatamente isso, ele fala da cópia, da fotocópia da carteira. Ela será inválida para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir, ou seja CNH, seja PPD, CRLV, terão que ser apresentados única e exclusivamente em original. O que muda é que pode ser na versão em papel, impressa, ou na versão digital. Falando agora das categorias de habilitação. A habilitação exigida para um condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga
Se ele está falando de carga, ou vai ser C, ou vai ser E. O C que vai ser até 3.500 e o E que será a partir de 6.000 quilos. Anota essa dica, falou de carga, ou é C ou é E. E aqui ele fala cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos. Neste caso, será a letra C. Lembrando que a letra B de bola e a letra D de casa vão transportar pessoas, passageiros, enquanto a C e a E vão transportar cargas. Considerando os cuidados com vítimas de queimaduras, aponte a alternativa errada, presta bem atenção. A alternativa errada, que você não vai fazer numa vítima que está apresentando queimaduras. Você irá oferecer água em abundância. Até aqui tá certo. Só que olha o final. Passar creme dental. Não, eu não vou passar creme dental. Por isso que essa é a alternativa errada. O que acontece muito é que o aluno ele começa a ler. Oferecer água em abundância. Não, então tá certo, já vou marcar essa daqui. Lembrando que você não pode dar nada para a vítima, nem beber, nem comer. Essa água em abundância seria para lavar a queimadura. Mas aí ele vai acrescentar, né, que você vai passar creme dental, não vai passar nenhum tipo de receitinha caseira. Aqui nós temos uma perguntinha com números romanos, temos 1, 2, 3 e 4 número romano. E diz o seguinte: o motorista tenta ajudar duas pessoas vítimas de capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita o socorro médico e inicia o contato com as vítimas da seguinte forma. E ele quer saber quais dessas atitudes estão corretas. Ou ele fala em informando as providências que tomou. Sim, com certeza. 2. Ouvindo a versão das vítimas sobre o acidente. Sim. Aqui você está apenas como um ouvinte. Ouvir não tem problema. O problema está na número 3. Discutindo com as vítimas as consequências do acidente, apontando prováveis culpados. Você não vai discutir com ninguém. Já está em uma situação extremamente delicada, você não pode piorar ainda mais. E a 4, sendo solidário, permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Então, estão corretos. A questão que tem risquinho 1,2 risquinhos e o I e o V, que significa 4, que está aqui ó, na letra B, em verdinho. 1, 2 e 4. Qual das alternativas abaixo são condições adversas de via? O que é via? Via é toda e qualquer superfície física por onde transitem pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, tá? Se é a via, se é o chão, a rua da tua casa, a rua da autoescola, a rua do mercado, enfim, a rua, o chão, o piso. Inclui-se nisso também a calçada, entre outros. Só que ele quer a condição adversa. Se a condição adversa da via, ele vai estar relacionado com os defeitos que a via pode ter. Aí cita para mim um defeito que tem na rua da tua casa. Ah, professora, na minha rua tem buraco. Ah, na minha rua não tem pavimentação. Então, isso é uma condição adversa da via. Nesse caso, em verde, desvios e buracos. Poderia ser pista escorregadia, falta de pavimento, entre muitas outras condições, entre outros defeitos que a via poderá apresentar. Para reduzir o ponto ou os pontos cegos do veículo, deve-se ajustar corretamente os espelhos externos. Ter os espelhos regulados corretamente, ajustados corretamente, vai reduzir e muito em relação aos pontos cegos. E aí eu já quero lembrar que toda vez que você entrar no teu carro,
você sempre vai praticar a sigla BEC, que significa que primeiro você vai arrumar o banco, em segundo você vai arrumar os espelhos para amenizar os pontos cegos e em terceiro você vai colocar o cinto de segurança BEC, banco, espelho e cinto. Aí na sequência, claro, você vai verificar se o carro está em neutro, vai dar a partida no teu carro, vai abaixar o freio de mão, engatar a primeira marcha e prosseguir para sua aula. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que é permitida desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Por quê? Porque tudo que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas e a questão de baixo, elas vão circular nas ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. E eu quero deixar uma super dica aqui para você. Se você realmente deseja passar de primeira na prova, nós sabemos que precisa existir uma dedicação. E eu gosto muito de deixar uma super dica aqui para vocês. Copie, não tenham preguiça, copiem a pergunta e a resposta correta. Por exemplo, aqui, ó, na questão aqui do lado. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que é permitida desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável, ou, não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular em ruas de uma forma geral com prioridade sobre os veículos motorizados. Quando você copia a pergunta, você copia a resposta correta, você aumenta muito mais as suas chances de, se essa questão cair, você conseguir lembrar. Por quê? Porque você visualizou a questão, você me ouviu falando e você ainda escreveu, você ainda anotou a questão. Então, você aumentou em, no mínimo, 30% além as chances de você conseguir acertar se cair qualquer uma dessas questões. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas todo o esforço é válido para conseguir ser aprovado de primeira. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, 2 infrações leves. Qual que é a pontuação da infração leve? É 3. Só que foi uma só que ele fez? Não. Ele fez 2. Então, é 3 mais 3, que será igual a 6. Motorista 2, 3 infrações gravíssimas. E agora? Eu vou ter que somar 7, mais 7 que dá 14, mais 7 que dá 21. Ou eu posso apenas fazer, né, 7 vezes 3, que também vai dar 21 pontos. E o motorista 3, 2 infrações graves. Qual que é a pontuação da grave? 5. Só que 5 mais 5 é igual a 10. Então, vejam que aqui o aluno ele acertou a pontuação. Leve 3, gravíssima 7, grave 5. Só que ele não viu que na frente aqui ele deixou bem claro 2 infrações leves, 3 infrações gravíssimas e 2 infrações de natureza grave. E aí, sabe o que pode acontecer? Aqui o meu aluno pode chegar para mim assim e falar: Prof. Lu, errei a questão porque caiu uma pegadinha. Isso aqui pode ter duplo sentido interpretativo, concordam comigo? Tanto que a pessoa pode ter a consciência de que ela realmente não leu com toda a atenção necessária e acabou marcando apenas a pontuação equivalente a uma infração, como ela pode sim dizer que aqui houve uma pegadinha e por isso que ela reprovou. Mas aí fica a critério de cada um. No meu ver, eu sempre falo que eu não acredito em pegadinha, eu acredito
na falta de atenção quando a gente vai ler. Eu mesma, muitas das vezes vou ler as coisas, eu leio um pouco rápido, e às vezes eu tenho que voltar a ler, porque eu não entendi, eu não consegui interpretar. Aqui é a mesma coisa, no meu ver. Se vocês concordam diferente, deixe aqui embaixo nos comentários se vocês acham que essa questão aqui, ela foi pegadinha ou se o aluno errou por falta de atenção. Vamos ver quem que vai ter a maior quantidade aí de colaborativos, digamos assim, né? Se vai ser por falta de atenção, se vai ser por pegadinha. E daí, claro, né, que a resposta correta vai ser 6, 21 e 10. 6, 21 e 10, porque aqui são duas graves, aqui são três gravíssimas, e aqui são duas de natureza leve. Mas deixa aqui embaixo, o que você acha? Essa questão aqui, ela foi uma pegadinha, ou será que essa questão aqui foi só falta de atenção na hora de ler? Aqui, ó, mais uma muito semelhante. Também nós temos os mesmos 3 motoristas, nós temos nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve, leve é 3, uma média, 3,5, 7 e uma gravíssima. Então, aqui é tudo uma leve, uma média e uma grave. 3 mais 5 mais 7 vai ser igual a 14. No segundo caso, nós temos duas infrações graves, que vão ser o quê? 5 mais 5 e mais uma média. Qual que é a pontuação da média? 4. Então, 5 mais 5 mais 4 vai ser igual a 14. E o motorista 3, duas infrações médias. A média é 4 pontos. 4 mais 4 que dá 8. E duas leve. Então, 8 mais 3 e mais 3, ou seja, 8 com 6 também vai dar 14. Então, ambos têm 14 e 14 pontos. Ah, outro detalhe. Percebam que nessa questão aqui, tanto nessa quanto na questão anterior, ele dá a palavra respectivamente. Respectivamente significa ordem. Primeiro motorista 1, depois motorista 2, depois motorista 3. Nessa questão, mesma coisa, ó. Respectivamente. Claro que aqui, coincidentemente, todos eles têm 14, 14 e 14. Mas poderia ser igual nessa questão anterior, 6, 21 e 10. Então, aqui, respectivamente, nesta ordem, 6, 21 e 10. Então, toda e qualquer questão que você encontre a palavra respectivamente, ele quer na ordem que ele deu aqui no enunciado. Aqui nós temos duas placas e temos um marcador. Então, nós temos a placa A48, que significa comprimento limitado. Então, ele está delimitando o comprimento para este caminhão, que é igual a 10 metros. Então, plaquinha A48, lembrando que todas as placas A, todas as placas amarelas, ambas essas duas placas, elas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E a plaquinha A17, que é a famosíssima pista irregular. Por que é pista irregular? Porque tem várias lombadinhas. Não é lombada, porque se fosse lombada, seria apenas um lombada ou saliência. Só que ela tem várias lombadinhas, então significa que é uma pista irregular. Fiquem atentos que no final do dia de hoje eu vou postar para vocês um videozinho que eu consegui encontrar em sequência uma pista irregular com a plaquinha e uma lombada. Então eu montei um videozinho, um shorts bem curtinho, acho que não chega a dar 1 minuto, para explicar na prática, mostrar na prática para vocês a diferença
na plaquinha de pista irregular, que são várias lombadinhas, e a placa de lombada ou saliência, que é apenas uma lombada, uma saliência. E essa aqui é uma placa que diz o seguinte, aliás, as placas a seguir ilustradas, quando colocadas junto a obstáculos, tais como pilares de viadutos, narizes de bifurcação e etc., são dispositivos de sinalização de alerta do tipo marcadores do quê? Então, pessoal, ele já está contando para vocês que ele é colocado junto ao obstáculo. Por quê? Se existe um obstáculo, existe um perigo. E essas plaquinhas aqui, elas sempre estarão na cor amarela e preta, igual aqui, ó. Isso aqui é a aplicação delas no dia a dia. Elas são amarela e preta. Ele está contando que é preto e os refletivos em amarelo. E ele quer saber do que ele é. Então, ele é um marcador do tipo de perigo. Por quê? Porque ele está alertando, ele está sinalizando que tem uma bifurcação, um nariz e uma bifurcação, que tem um viaduto, que tem um pedágio, enfim, para alertar o condutor. Por quê? Porque essa placa também faz parte das placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E na questão 17 diz o seguinte: fatores que contribuem para um trânsito violento propensos a acidentes são. Essa questão, pessoal, caiu muito essa semana, tanto no simulado quanto na prova oficial do Detran. E nós temos as alternativas. Letra A: falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Letra B: respeito aos direitos de trânsito. Letra C: pensar em conjunto, respeitar os direitos dos outros. Ou letra D: planejamento de horários e percursos. Prestem bem atenção. Ele está falando no trânsito violento. Se ele está falando que contribui para o trânsito violento, são as atitudes negativas. Respeitar, pensar em conjunto e planejar não são atitudes negativas. A única atitude negativa que nós vamos ter aqui vai ser a letra A, que é a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. 18. Indique a placa de advertência, que significa entroncamento oblíquo à esquerda. Lembrando que todas as placas A são placas amarelas, são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E agora, entroncamento oblíquo à esquerda. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Qual das alternativas abaixo vocês acham que é entroncamento oblíquo à esquerda? Como ele falou que é à esquerda, nós podemos começar descartando os que não estão na esquerda. Por exemplo, a letra D. A plaquinha letra D é a plaquinha A9, que é uma bifurcação em Y. Então, a própria plaquinha já está dizendo, já tem o desenho de um Y. Já na plaquinha da letra C, que no caso seria a placa A7B, significa via lateral à direita. E aqui, olha só que incrível, se essa aqui é uma via lateral à direita, significa que essa daqui também vai ser uma via lateral, só que à esquerda. Então, eu também vou descartar essa daqui. Então, percebam que eu vou ficar com a resposta correta, que vai ser a letra B. Então, este formato onde eu tenho uma via e eu tenho uma outra via que vai gerar um entroncamento oblíquo e vai ser aqui, ó, do lado esquerdo. 19. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição.
Lembrando que aqui ele não está dizendo que a lâmpada está queimada ou quebrada. Ele apenas está contando que você teve uma atitude de deixar o seu veículo com a luz alta. Letra A, recolhimento da CNH. Letra B, multa e retenção do veículo. Letra C, multa e remoção do veículo. Ou letra D, apenas multa. Bom, vou começar contando para vocês que não vai ser recolhimento. Também não tem nada errado, nada faltando, nada quebrado para gerar a retenção para regularização. Por quê? Porque é uma atitude errada. Então, descarta a letra B. Também não está estacionado de forma irregular para gerar a remoção da letra C. Então, descarta também. Então, descartando essas alternativas, nós já conseguimos chegar na resposta correta, que é a letra D de dado, apenas multa. Toda vez que for uma atitude errada, for uma atitude irregular, por exemplo, usar luz alta em vias providas de iluminação pública, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, por mais que seja uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação, é apenas multa. Por quê? Porque é uma atitude errada, é uma atitude irregular. Agora, se você, por exemplo, está dirigindo sem cinto, está dirigindo sem a tua lente corretora, né, o óculos, aí vai gerar a retenção para regularização, que é o que está aqui, ó, na letra B, certo? Agora, se você estacionar o teu veículo em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais, aí poderia gerar a remoção. Mas como nesse caso ele deixou claro, né, que foi uma atitude errada, você só estava com luz alta em via provida de iluminação. Então, letra D vai ser apenas e tão somente uma multa. 20. Você está em uma via secundária e vai entrar em uma rodovia de alta velocidade e com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é, primeiro, lembrem-se, se é alta velocidade e se tem um grande fluxo de tráfego, eu vou ter que aumentar a minha velocidade o mais próximo possível para eu entrar com uma velocidade compatível. Concordam comigo? Então, ó, na letra A ele vai falar em sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração, se caso houver, ou na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. Na letra B, ele fala em entrar em velocidade reduzida, conforme preceitos da direção defensiva. Na letra C, entrar na faixa da direita da rodovia e então acelerar para ganhar velocidade, conforme regra do CTB. Será que é na faixa da direita? E letra D, entrar na rodovia e logo em seguida se encaminhar para a faixa da esquerda. Aqui, pessoal, eu quero deixar uma dica praticamente infalível para vocês. Quando a gente lê essas alternativas, não dá uma leve impressão de que todas elas estão certas? E em certos termos, elas têm um pouquinho de verdade, mas elas não estão completamente verdadeiras. Bom, e agora? Ficou confuso, né? Percebam, ó, estão vendo aqui na letra A, que a letra A, ela é uma alternativa maior, ela é uma alternativa mais comprida, ela é uma alternativa mais completa. Então, é essa alternativa que você vai chutar quando você não tiver certeza da resposta, quando todas parecerem corretas, você sempre irá escolher a alternativa mais comprida, a que tiver maior. Por quê? Pela lógica, ela tende a ser uma resposta mais completa. E a resposta mais completa quase sempre vai ser a resposta correta. Então, anotem essa dica aí, que essa dica é bem importante para ajudar você aí a garantir a sua aprovação. Tá na dúvida? Vai precisar chutar?
escolha a que tiver mais comprida, a que tiver maior. E sim, a letra A, nesse caso, é a nossa resposta correta. Você vai sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração se houver, ou mesmo na faixa da direita, de forma a entrar na pista já em velocidade compatível com a da rodovia, diminuindo o risco de fechar os demais veículos. 21. A direção defensiva, lembrando que o termo direção defensiva é uma direção preventiva. São todos os atos, as ações que você puder fazer para antecipar, para prever, para prevenir uma situação que possa colocar você em risco. E aí ele continua. Utiliza um conjunto de conceitos que visa melhorar o modo como os motoristas dirigem. Então, direção defensiva é o quê? Letra A. Ela ensina o motorista como ter atenção somente com os outros veículos da via. Letra B. Contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência situações de perigo. Letra C. Ensina o motorista como ter atenção somente com o seu veículo. Ou letra D. Propõe ao motorista que a sua única preocupação deve ser o modo como os outros dirigem. Bom, primeira dica. Se é uma direção preventiva que vai antecipar situações, notem que a única que tem a presença de antecipar ou reconhecer com antecedência é a letra B de bola, que é a nossa resposta correta. Contribui para que os motoristas tentem reconhecer com antecedência situações de perigo. Segunda dica, fujam de qualquer questão que fale que você vai cuidar somente dos outros ou que somente os outros têm que se cuidar, como é o caso da letra A, somente com os outros, letra C, somente com o seu veículo, ou muito menos, deve ser apenas como os outros dirigem. Então, não é só sobre os outros, não é só sobre você. A direção defensiva ela é um conjunto. Nós, usuários das vias, nós somos um conjunto, não existe somente o meu, somente o seu. É um conjunto e a direção defensiva, ela vai antecipar, ela vai prevenir toda e qualquer situação que possa colocar você em risco. Uma vez que eu estou prevenindo, que eu estou antecipando, que eu estou reconhecendo uma possível situação de risco, eu vou ter muito mais chances de evitar aquela situação, ou se porventura não tiver como evitar, eu vou ter consequências de menor gravidade. 22. Considere a ilustração abaixo. Que ilustração que é essa? Isso aqui é o desenho de uma bateria. Temos aqui o polo positivo e temos aqui o polo negativo. E aí ele quer saber, quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá fazer o quê? Letra A. Substituir a bateria por uma nova? Ele não falou que a bateria está estragada, presta bem atenção. Ele só falou que o nível de água está baixo, mas em momento nenhum ele falou que está estragada. Letra B. Completar com água e aditivo? Letra C. Aumentar a amperagem do regulador? Ele não está falando de nenhuma outra peça, ele está falando exclusivamente da bateria. E na letra D, completar com água destilada. Bom, claro que não é trocar por uma nova, nem colocar aditivo, porque o aditivo ou o termo correto, o etileno glicol, ele vai no radiador e não na bateria, e também não vai aumentar o regulador de amperagem, e sim completar com água destilada. Toda vez que nós falarmos da manutenção desta bateria, sempre será igual, tá aqui, ó, completar com água destilada. Quando ele falar na função desta bateria, a função dessa bateria será armazenar e fornecer corrente elétrica. E atenção, ele pode ainda perguntar, um exemplo assim, caso você precise
conectar a tua bateria com uma outra bateria para fazer o outro carro pegar. Como que você vai conectar? Lembrem-se sempre que você vai ter que juntar mais com mais e menos com menos. Então, você vai colocar um cabo juntando mais com mais e um cabo no menos com menos. Ou positivo com positivo, então positivo mais positivo e negativo mais negativo. Você vai conseguir fazer essa transferência de carga de uma bateria para outra e assim fazer com que este veículo consiga funcionar com uma bateria reserva, uma bateria auxiliar. Questão 23. Diante das condições adversas de tempo, o que o condutor não deve fazer? Aqui, pessoal, nós temos a presença da negação. Então, pode acontecer muito de o aluno ir lá, ele ver essa questão, ele responder essa questão, ele responder errado, e ele chegar para mim e falar assim, Prof. Lu, na minha prova tinha uma pegadinha. E aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, que está lendo e interpretando junto comigo. Será que isso aqui realmente é uma pegadinha? Ou será que é falta de atenção? Deixa aqui embaixo, deixa nos comentários. Quero saber qual é a opinião de vocês a respeito dessas questões que tem ou não, ou errado, ou exceto, ou incorreto, que não se deve fazer. Vocês acham que é uma pegadinha ou que o aluno erra apenas porque ele não tem atenção na hora de ler? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, na condição adversa de tempo, eu sempre vou reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Se ele quer o contrário de reduzir é o quê? Lembra o símbolozinho lá de diferente? O diferente vai ser o aumentar, não concordam comigo? Então, na letra A, ele fala em reduzir a marcha, acender a luz do seu veículo. Letra B, procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra C, aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Ou letra D, se o tempo estiver muito ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Bom, o que eu devo fazer? Reduzir a marcha e a velocidade e acender as luzes, procurar um local sem risco e, claro, se o tempo estiver muito ruim, eu vou esperar que o tempo melhore. Agora, o que eu não devo fazer, o que eu não vou fazer é aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. O que eu não devo fazer, a atitude errada, a atitude incorreta, o que poderá colocar a minha vida em risco será aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Vem comigo para conhecer essas questões de mecânica que poderão cair aí na sua provinha, válido para todo o território nacional. A primeira questão, ele diz o seguinte: o nível correto do líquido de arrefecimento é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento. Portanto, deve ser controlado periodicamente. Para isso, o motor deve estar. Quando você vai verificar o óleo, quando você vai verificar a água do radiador ou o líquido do arrefecimento, quando você vai calibrar os pneus do teu carro, o veículo precisa estar desligado e frio, exatamente. Vai verificar o óleo? É de manhã com o carro frio, com o carro desligado. Vai verificar a água do radiador, o líquido do arrefecimento? É de manhã com o carro frio e desligado. Vai calibrar os pneus do teu carro, você vai sair da tua casa e vai direto para o posto para o pneu ainda estar frio e aí sim vai a calibragem correta. Então, desligado e frio. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida. Decibelímetro é o, atenção,
Decibelímetro não é um equipamento do carro. Decibelímetro é um aparelho que o guarda, que o agente de trânsito vai ter para fazer o quê? Para medir o nível de ruídos emitidos pelo veículo. Então, o decibelímetro, ele é o aparelho que mede o nível de ruídos emitidos pelos veículos. Não confundo ainda com o catalisador. O catalisador, ele é uma parte integrante do escapamento e vai ser o catalisador que vai catar, que vai filtrar, que vai diminuir os gases que são emitidos pelo teu veículo na atmosfera. O nível do líquido do arrefecimento dos veículos fabricados a partir do ano 2000 deve ser completado com uma mistura de água e, atenção, no radiador vai água mais etilenoglicol. Não confundo com a bateria. Na bateria, água destilada. No radiador, etilenoglicol. Anotem aí. Bateria, água destilada. Radiador, etileno glicol. E decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruídos emitido pelos veículos. Aqui, novamente, né, a questão da bateria. Então, já falei para vocês que é completar com água destilada. Mas olhem essa outra questão aqui. No tipo de bateria convencional, a manutenção periódica necessita ainda que seja verificado o nível de solução à base de água destilada, completando se necessário. Então, ele pode cair aqui, dando a figura da bateria, né, e perguntar como que vai ser feito essa manutenção, que será completar com água destilada, como ele poderá dar a questão sem o desenho da bateria e questionar. No tipo de bateria convencional, a manutenção periódica necessita ainda que seja verificado o nível de solução à base de água destilada, completando se for necessário. E ainda falando da bateria, ele poderá perguntar para vocês da função da bateria. Mas afinal de contas, né, para que serve a bateria? A bateria, ela vai ter a função de armazenar e fornecer corrente elétrica. Quando ele falar da manutenção da bateria, será completar com água destilada, igual está aqui, ó, nessa questão. Só que existe ainda uma terceira questão que ele pode questionar lá, de fazer, né, o veículo pegar com uma bateria auxiliar. E aí ele quer saber como é que você vai ligar. Você vai sempre ligar positivo com positivo e negativo com negativo. Então, ligando positivo com positivo e negativo com negativo, você vai conseguir fazer a transferência da carga de uma bateria para outra e assim conseguir fazer o veículo funcionar. A função da bateria, que vai ser armazenar e fornecer corrente elétrica, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, se ele falar da função armazenar e fornecer corrente elétrica, se ele falar da manutenção, ambas as perguntas deverão ter a presença de água destilada. Então, manutenção, água destilada. Função, armazenar e fornecer corrente elétrica. E aqui é aquela questão que eu falei, ó. Ao tentar partir com o veículo após uma parada em um cruzamento de grande movimento, o motor morre. E ao acionar a partida, o motor gira lentamente, indicando que a bateria está semi-descarregada. Para dar partida utilizando uma bateria auxiliar, deve-se ligar as baterias em paralelo, ou seja, mais com mais e menos com menos, ou seja, bateria em paralelo, mais com mais e menos com menos. E agora, para remover a bateria do teu carro, você vai precisar trocar, vai fazer qualquer manutenção e vai precisar tirar a bateria do carro. O que você vai fazer?
se vai soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Soltar primeiro o cabo do negativo e depois do positivo. Quando a luz indicadora da carga de bateria acender no painel, pode ser sinal que, mas afinal, como que é essa luz indicadora? É essa luz aqui, ó. Essa luz aqui é a luz indicadora da bateria. Se essa luz acender, significa que a bateria não está carregando. Não está carregando por quê? Uma das causas é porque a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. A correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. São componentes básicos que compõem o sistema que controla o aquecimento do motor. O aquecimento do motor ele vai ser controlado com água, ele vai resfriar com água. Então, a resposta tem que ter a presença de água, só água. Não é água com solução, tem que ter a presença da palavra água. No caso, o radiador é aquele favo bem grande que fica lá na frente do carro. A bomba de água, que é o que vai fazer com que essa água circule, ela é uma bomba, ela vai forçar, né, a água circular pelo motor, e o depósito de expansão do radiador. Caso a luz piloto, que corresponde à pressão do óleo, meu Deus, professora Lu, qual que é a luz da pressão do óleo? Essa luz aqui, ó. Essa luzinha aqui é a luz da pressão do óleo. Caso essa luz acenda, tá? O que vocês vão fazer? Então, ele vai dizer lá, caso a luz piloto, que corresponde à pressão do óleo lubrificante, acenda no painel com o óleo no nível, o motorista deve parar o veículo e chamar o socorro mecânico. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Qualquer luz, qualquer lâmpada na cor vermelha que acender no painel do teu carro, você deve parar imediatamente. Mas atenção, não cometa o erro que a maioria comete, de parar o carro, ir lá e abrir o capô. Não se deve abrir o capô com o motor quente, com o carro quente. Você até pode depois, mais tarde, abrir o capô, mas depois que o teu carro já estiver esfriado. Acendeu a luz do óleo, acendeu a luz da bateria, acendeu a luz do termômetro, vai parar imediatamente o teu carro. Vai desligar o teu carro, mas você não deve abrir o capô. Depois que o teu carro resfriar, aí sim você poderá abrir o capô, mas antes disso, não abra porque pode ser muito perigoso. A formação adequada da mistura ar-combustível que vai ser admitida no interior dos cilindros é função do sistema D. Quem vai fazer essa mistura do ar mais combustível na quantidade adequada é o sistema de alimentação. Então, a alimentação ela vai juntar o ar mais o combustível na quantidade adequada. E aí ele pode questionar ainda. Os componentes do sistema de alimentação são carburador e injeção eletrônica. Então, misturar combustível e alimentação, carburador e injeção eletrônica. Para quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Mistura ar-combustível, tracinho alimentação, tracinho carburador e injeção eletrônica. E agora? O carburador nos veículos mais modernos é substituído por quem? Pela injeção eletrônica. Então, nos carros mais antigos é o carburador e nos carros mais novos a injeção eletrônica. Ou o carburador dos veículos mais antigos, ele é substituído pela injeção eletrônica nos veículos mais novos, nos veículos mais modernos. Em uma rua, há um carro em chamas após colisão frontal com outro veículo. Nesse caso, recomenda-se empregar, se possível,
vários extintores ao mesmo tempo. Falou em extintor? Lembrem-se sempre, na base das chamas, sempre em formato de leque, e quanto mais extintores ao mesmo tempo, melhor. Tem inclusive uma questão que cai, que dá esses 3 números romanos, e o único que vai estar errado é o número romano 1, que fala que o extintor está no vermelho. Se ele está no vermelho, ele está vazio, ele não serve para nada. Mas se você for utilizar, a recomendação é empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo. Aqui mais uma questão também falando do extintor. O motorista, ao utilizar o extintor de incêndio de seu veículo, que está em chamas, deverá dirigir o jato para onde? Para o começo do fogo, ou seja, a base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque. Então, vocês podem anotar a frase: extintor, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo, a base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque. Extintor, empregar, se possível, vários extintores ao mesmo tempo, direcionar a base das chamas com movimentos horizontais em forma de leque. E o outro é exatamente essa questão aqui, ó. Então, ele está falando, né, que alguns motoristas estão tentando apagar um incêndio. Ele dá o número romano 1, número romano 2, 3 e 4. O 1, o extintor está com o ponteiro do medidor na área vermelha. Se está no vermelho, significa que ele está zerado. Quando a gente fala, né, a minha conta está no vermelho. Está no vermelho por quê? Porque ela está zerada, porque ela não tem nada. Agora, o 2, o 3 e o 4, eles são atitudes ou são formas corretas de utilizar o extintor, que será: o jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. O jato do extintor está sendo dirigido para a base das chamas, os motoristas estão usando todos os extintores ao mesmo tempo e os motoristas estão fazendo movimentos em forma de leque. E se está no vermelho, ele está vazio e não terá nenhuma utilidade. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros, o capotamento do veículo em curvas. Sim, amortecedores e molas em mau estado poderão resultar, sim, no capotamento dos veículos nas curvas. Os faróis do veículo devem ser examinados periodicamente, avaliando-se alinhamento e regulagem. Então, faróis, periodicamente, alinhamento e regulagem. Faróis, periodicamente, alinhamento e regulagem. A quebra da correia de acionamento da bomba de direção hidráulica de um veículo provoca. A direção hidráulica, ela é um complemento, ela é um acréscimo à direção normal. Então, se essa correia der problema, se essa bomba der problema, você não vai ficar sem direção. A única coisa que vai acontecer será o endurecimento imediato da direção. Lembrando que essa bomba da direção hidráulica, ela ainda poderá tocar o alternador, que é esse daqui. Lembra que a gente viu? Se acender essa luz aqui, significa que a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. E se tiver ligado juntamente aí com a bomba de direção, com o sistema, né, de direção, também você terá o endurecimento imediato da direção. 3 motoristas cometem infrações conforme descritas abaixo.
Então, aqui nós temos motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Motorista 1 e 2 estão na rodovia e o motorista 3 está numa via coletora. E aí ele quer saber, a suspensão do direito de dirigir será aplicada. Aqui, eu preciso lembrar que a suspensão do direito de dirigir por excesso de velocidade irá acontecer quando o condutor transitar a quanto? A mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar fazer conta. Sim, a prova é da habilitação, é da legislação de trânsito, mas sim, você vai ter que precisar fazer a continha. Então, vamos lá, ó. Rodovia, 90 km por hora, beleza. Qual que é a metade de 90? Metade de 90 não é 45? Então, eu vou somar 90 mais 45. 90 mais 45 vai dar quanto? 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 135, concordo comigo? Então, quer dizer que até 135 é uma infração da natureza grave, com 5 pontos na habilitação. E a partir de 136, aí será uma infração da natureza gravíssima, com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. E o condutor estava a 105. 105 é menor que 136, com certeza. Então, ele não será suspenso. Ele está cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos, mas não, ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesmo caso, 100 mais, qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50 vai ser quanto? 150. Mesma coisa, até 150 infração de natureza grave com 5 pontos, a partir de 151, infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. Ele está a quanto? A 136, 135. 135 é menor que 151? Sim, com certeza. Então, ele não vai ter habilitação suspensa. O motorista da via coletora, 40. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é quanto? 60. Significa que até 60, infração grave, com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima, com 7 pontos. E a suspensão do direito de dirigir. E aí eu te pergunto, 65 é maior que 61? Com certeza. Então, ó, esse condutor está, sim, dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via, e sim, ele terá o direito dele de dirigir suspenso. Percebam que é o motorista que está com menor velocidade, mas é o que está com a velocidade mais acima do limite permitido, que é mais de 50%. Então, sim, ele vai ter a habilitação dele suspensa. Aqui, mesmo caso, mesma questão, só vai mudar a via. Então, ó, 3 motoristas, então motorista 1, motorista 2, motorista 3, mesma conta. Eu tenho que analisar quais deles estão dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Por quê? Porque a mais de 50 vai gerar a suspensão do direito de dirigir. Concordo comigo? Então, vamos lá novamente fazer a conta. 80. Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40, 120. Quer dizer que até 120, infração grave com 5 pontos. A partir de 121, infração gravíssima, 7 pontos. E a suspensão do direito de dirigir. E ele estava a 125. 125 é maior que 121? Sim. Então, o motorista 1, ele vai sim ser suspenso por estar transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Motorista 2, via arterial, 60. Metade de 60, 30. Quanto que é 60 mais 30? 90. Significa que até 90 ele estará cometendo uma infração grave com 5 pontos. A partir de 91, ele estará cometendo uma infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta do direito de dirigir. E ele estava quanto? A exatamente 91. Então, sim, o motorista 2 também terá o direito de dirigir suspenso por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E o motorista 3, ele estava a 30. 30, qual que é a metade de 30? É 15.
30 mais 15, 45. Até 45, infração grave, né, com 5 pontos. A partir de 46, infração gravíssima, com 7 pontos, e a suspensão do direito de dirigir. Só que ele estava a mais ou a menos, até 45, é infração grave, ele estava a 44. Então, o motorista 3, ele não vai ser suspenso. Ele está cometendo uma infração de natureza grave, com 5 pontos, mas não vai gerar suspensão. Então, a suspensão será para o motorista 1 e 2, que estão transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via, que vai gerar uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e, claro, a suspensão do direito de dirigir. Aqui mais uma tabela, mesma coisa, 3 motoristas também, só que notem que aqui as velocidades elas são diferentes. Aí você vai falar para mim, mas prof. Lu, a via arterial não é 60? A velocidade máxima da via arterial é 60, mas ela poderá ter velocidades menores, ok? E aqui vamos fazer a mesma conta. 50 mais a metade de 50. 50 mais 25 vai dar 75. E o motorista estava a 70. Então, quer dizer que até 75 é infração grave, a partir de 76, infração gravíssima e a suspensão do direito de dirigir. Mas ele estava a 70. 70 é menor que 76, sim, então ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesma coisa, 40 mais 20 é igual a 60. Até 60, infração grave com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima, 7 pontos. E a suspensão do direito de dirigir. Ele estava a mais de 61, sim. Ele estava a 70. Então, ele vai ter, sim, a habilitação dele suspensa. E o motorista 3, 30. Qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15, 45. Até 45, infração grave com 5 pontos. A partir de 46, infração gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Ele estava a mais de 46? Sim, ele estava a 65. Ele estava além do dobro da velocidade permitida. Então, sim, ele vai ser suspenso também. Então, nesse caso, os motoristas que estão dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via e que vão ter a suspensão direta do direito de dirigir serão os motoristas 2 e 3 que estão trafegando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Então, lembre-se, se cair essas tabelinhas, você vai ter que fazer a conta da velocidade que está dando na tabela mais a sua metade. Então, você vai pegar lá os 50, qual que é a metade de 50? 25. E você vai somar, vai dar 75. Aí você vai ter que fazer a referência, se ele está a mais ou a menos da velocidade que deu aqui. Mesma coisa ali na outra, 40 mais 20, 60, e você vai ter que avaliar. Se ele tiver no 60 ou para baixo, é só infração grave. Se ele tiver a mais de 60, aí a infração gravíssima é suspensão do direito de dirigir direto. Aqui nós temos duas placas. Nós temos placas amarelas, que são as placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, que é essa daqui. E nós temos também as plaquinhas vermelhas, que são as placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições, proibições na utilização das vias. Então, aqui a primeira questão diz assim: indique a placa de regulamentação, plaquinha vermelha, que significa comprimento máximo permitido. Aí eu te pergunto, como que a gente mede comprimento? Comprimento a gente mede por metro. Então, ele vai ter que ter a presença da palavra M de metro. Por quê? Porque é o comprimento. Nessa segunda aqui, que o meu aluno havia marcado errado, lembrando que essas questões aqui são as questões oficiais da prova teórica. Como meu aluno foi lá, fez, acabou errando, e aí eu trouxe para mostrar, explicar e contar para vocês. Tanto é que vocês vão perceber
que vocês têm em vermelho, a alternativa que ele marcou errado, e em verde, a que deveria ter sido marcado, que é a resposta correta, que é esse caso aqui. Então, vejo que nessa plaquinha aqui, ele tem o 2 e o T. O T vem do quê? Vem de tonelada, ou seja, vem de peso. Mas ele está pedindo peso? Não, ele não está pedindo peso, ele está pedindo comprimento. Comprimento é medido por metro. Então, 10 m. Comprimento vai ser essa plaquinha que está aqui na letra A. A segunda placa é a placa A47. O que que ela significa? Bom, aqui é o desenho de um eixo. O que que é um eixo? É um rodado. Então, aqui vocês têm um pneu, o outro pneu e o eixinho no meio. E tem uma setinha pequenininha apontando para baixo. E esta placa aqui, A47, significa peso limitado por eixo. Por que peso? Porque tem a letrinha T. Esse T, ele vem de tonelada. Tonelada é peso. Então, você vai juntar alguns quilos, aliás, muitos quilos, até chegar em 2 toneladas, que é aproximadamente 2.000 quilos. 2.000 quilos, ao invés de você falar 2.000 quilos, é mais fácil você falar que você está levando 2 toneladas. Então, é isso que ela significa. Mas, ó, atenção, cuida para não confundir com esta plaquinha aqui. Tá vendo que aqui você tem uma seta grandona apontada para baixo? Aqui é o PBT, que é o peso bruto total. Independente de quantos eixos o teu veículo tenha, você poderá levar esta carga máxima. Então, essa plaquinha aqui é o peso bruto total, quando tem essa seta grandona apontando para baixo. Agora, se for uma seta pequenininha apontando para baixo, e eu desenho aqui do eixinho, aí é peso limitado por eixo. Para um leigo realizar reanimação cardiopulmonar, após chamar o atendimento especializado, deve-se. Essa aqui, pessoal, é uma atitude que talvez a gente não vá conseguir ter, né, no caso de um acidente, mas caso caia essa prova para você no Detran, você irá colocar a vítima com as costas no chão e realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 por minuto. Quando a bateria do veículo está descarregada, a ponto de não permitir mais a partida, tenta-se fazer o veículo pegar no tranco. No entanto, esse procedimento não é recomendável neste caso, para nenhum veículo deve ser dado partida desta maneira, ou seja, fazendo ele pegar no tranco. Então, essa medida, essa atitude, ela não é recomendada para nenhum tipo de veículo, porque isso pode trazer sérios problemas, tanto para caixa de mudanças, né, para caixa de câmbio, quanto para o motor do teu veículo, sem contar também que fica um pouquinho perigoso. Então, tenta evitar. Chama um socorro especializado, alguém para te auxiliar, mas tenta evitar fazer o veículo pegar no tranco. Considere as afirmativas. Então, temos afirmativa 1, 2 e 3. E qual que é a pergunta? Crimes de trânsito são indicadas em quais? Anota aí, quem está com caderno, caneta, anota. Não é crime de trânsito a habilitação estar vencida há mais de 30 dias. Nem o veículo não estar devidamente licenciado. No número 1, ele fala em afastar-se o condutor do veículo local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, sim, número romano 1 é considerado um crime de trânsito. 2. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Aí eu te pergunto, qual o único documento que você precisa para dirigir? Não é a CNH? Seja a PPD nos primeiros 12 meses ou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, como popularmente a gente conhece como definitiva? Sim. Portanto, se você está dirigindo sem
com certeza você estará cometendo um crime de trânsito. Então, A1 e A2, ó, número romano 1, que está aqui nessa questão de cima, ó, e o número romano 2, que está aqui na questão de baixo. Então, a resposta correta precisa ter número romano 1 e o número romano 2, que está aqui embaixo na letra D. E a número 3, dirigir veículo automotor em via pública com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Seja vencida há mais de 30 dias, é apenas infração de trânsito, mas não é crime. Só que fica atento. Estar com a tua habilitação vencida há mais de 30 dias e não estar dirigindo é uma infração de natureza leve com 3 pontos. Agora, dirigir com a tua habilitação vencida há mais de 30 dias é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Lembra a dica que eu dei no slide anterior? Não é crime a habilitação estar vencida, não é crime o veículo não estar devidamente licenciado, ok? Então, no 1 ele fala sem possuir carteira nacional de habilitação. Novamente, qual o único documento que você precisa para dirigir? Não é a carteira? Então, se você está sem, com certeza, está cometendo um crime de trânsito. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Pense comigo assim. Qual a única identificação externa do teu veículo? Não é por meio da placa? Imagina se você comete um crime, se você atropela, se você tira a vida de alguém no trânsito. Como é que vai identificar quem era o condutor? Não vai ser através das placas? Portanto, essas placas, elas não podem ter qualquer tipo de alteração, nem falsificação. Tá? Então, sim, estar com o veículo sem a placa ou ela estar falsificada ou adulterada, com certeza é crime de trânsito. Então, novamente, número romano 1 e o número romano 2, aqui embaixo na letra D. Número romano 1 e número romano 2, que são as nossas respostas corretas. E a 3 está errada, por quê? Ele fala com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Estar com a carteira vencida é um crime. Não é crime, perdão. Estar com a carteira vencida, dirigir com a habilitação vencida, vai configurar uma infração gravíssima com 7 pontos. Mas não é crime de trânsito, é apenas, então, somente uma infração gravíssima com 7 pontos. Mas não é crime de trânsito. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido infração. Novamente, número romano 1, número romano 2 e número romano 3. O 1 ele fala em sem possuir a CNH. Já sabemos que sim, não possuir PPD, não possuir CNH é um crime de trânsito. Então, número romano 1 está correto. 2, sem o veículo estar devidamente licenciado. Não é. Sabemos que o veículo não estar devidamente licenciado, ou mesmo você estar com a PPD ou com a CNH vencidas, ele vai configurar uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas não vai configurar crime de trânsito. Agora, sobre a faixa destinada a pedestres, vejam bem, a faixa de quem? É do pedestre, então sim, com certeza vai constituir crime de trânsito. Então, o número romano 3 também é crime de trânsito. Então, ó, número romano 1 aqui, número romano 3 aqui. Letra D, número romano 1 e número romano 3. Vejam que na resposta, vocês precisam ter os dois números romanos que são considerados os crimes de trânsito. Certo? Então, 1 e 3 são, sim, crimes de trânsito. Aqui mais uma de crime de trânsito. São considerados crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ou seja, dirigir alcoolizado, sim,
é crime de trânsito. Dirigir sem habilitação, sim, também é crime de trânsito. Então, aqui temos mais 2 exemplos de crimes de trânsito, que será dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Mas e aí? Qual que é o limite dessa influência de álcool para ser considerado crime? Aí tem uma questão também que pode cair. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, aqui a sigla CTB, que a gente fala muito, né? CTB, Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Como que eu vou lembrar? Olha a dica, anotem aí. Álcool, 6 decigramas, crime de trânsito. Álcool, 6 decigramas, crime de trânsito. Se você anotar essa pequena frase, essas pequenas letras, com certeza, se cair na tua prova, você vai tirar de letra. Então, álcool, crime de trânsito, 6 decigramas. Quanto ao uso da buzina, pode ser utilizada. Então, eu preciso lembrar o quê? Que a buzina, ela é um sinal de alerta. Eu vou utilizar ela com um simples e breve toque. Para quê? Para alertar, para advertir. Aí eu preciso lembrar também o horário que eu não posso utilizar a buzina, que é entre as 22 e as 6 horas da manhã, ou onde eu tiver essa cornetinha cortada aqui. Significa que eu não posso utilizar a buzina. Então, ela deverá ser utilizada em situações de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou aos demais veículos. Não posso utilizar entre 22 e 6 horas da manhã e também não posso utilizar onde tiver esta plaquinha aqui, que significa proibido utilização da buzina ou utilizar buzina. A um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito, enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é: em qualquer situação, nós devemos evitar, ou seja, não movimentar o acidentado. Não movimentar o acidentado, não remover as vítimas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não utilizar nenhum tipo de medicamento, ou seja, caseiro, farmácia ou manipulado, e sempre que possível, aquecer as vítimas. E principalmente lembrar, não movimentar o acidentado. Desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito ou seus agentes será punido com. Lembrem-se sempre, quando for uma atitude errada, eu desobedeci uma ordem, eu furei o sinal vermelho, avancei a placa de pare, enfim, quando for uma atitude errada, vai gerar multa. Atitude errada, multa. Agora, quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, por exemplo, andar sem cinto, o que tem que consertar? O que está faltando? O cinto. Aí, quando tiver algo faltando, algo errado, algo para arrumar, vai gerar a multa, mais a retenção para regularização. Agora, se você tiver estacionado de maneira irregular, mas presta atenção, atrapalhando a circulação dos demais, ou seja, se estiver estacionado numa vaga que é tua, num local que é proibido, teu carro será removido. Então, quando você estiver estacionado de maneira irregular, aí seu carro será removido. Atenção, estacionar na contramão não gera remoção, tá? É o único estacionamento que não gera remoção. Por quê? Você está estacionado no local correto, você só está na direção errada. Então, estacionar na contramão não gera remoção. Qual a distância mínima ao ultrapassar um ciclista? Presta bem atenção. Ele está falando em distância. Como é que mede a distância? Não é através do metro, através da trena, entre outros? Então, essa distância, ela é medida em 1,5 metros. Ele poderá perguntar a forma, a maneira de se ultrapassar um ciclista. Aí será reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Agora, se ele falar na distância, 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. É proibida a circulação de bicicletas em
Olha a dica, anotem aí. Proibido bicicleta, rodovia. Proibido bicicleta, rodovia. Sabe por que essa dica? Porque se cair a questão e começar lá, é proibida a circulação de bicicletas, automaticamente você vai lembrar da palavra rodovia. E o complemento aí vai ser igual, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Lembrando ainda que nas calçadas e nos passeios é permitido, sim, permitido, desde que devidamente sinalizado pela autoridade com circunscrição sobre a via. E nos demais casos, as bicicletas irão circular na rua, junto com os veículos, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores. E se você vai passar por um ciclista, você deverá reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter a distância de 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista.